Condução de projetos com metodologias ágeis. O valor agregado ágil. Bem-vindos à nossa aula de condução de projetos com metodologias ágeis. Nessa aula, nós vamos falar do conceito de valor agregado ágil, ou simplesmente valor agregado a projetos conduzidos com metodologias ágeis. Esse conceito, ele é fundamental para que a gente elimine determinado nível de viés que acontece na avaliação do sucesso de condução de projetos, no que diz respeito principalmente ao custo e ao tempo. A avaliação lá do consumo de recursos, ela muitas vezes se expõe a um viés se nós não considerarmos aquilo que a gente chama de valor agregado. Então vamos à nossa aula, tá? O que é essa análise do valor agregado? A análise do valor agregado, que é uma tradução direta do termo em inglês Earned Value Analysis, ou EVA, é uma metodologia de gerenciamento de projetos que combina o desempenho em relação ao cronograma e o custo desse desempenho. Opa! Mas isso aí não é feito sempre quando a gente está fazendo a avaliação entre o que foi feito, e quanto isso custou versus o quanto deveria custar, mais ou menos. A gente vai mostrar aqui qual é o diferencial de uma análise de valor agregado, E ela basicamente se propõe a responder o seguinte: o que conseguimos com o dinheiro que a gente efetivamente gastou? E se esse dinheiro que foi gasto, ele foi gasto segundo uma proporção condizente com aquilo que o projeto originalmente definiu. Então vamos lá ver isso aqui, com um pouquinho mais de detalhe para você entender isso? Bom, o que é a análise do valor agregado ainda? As etapas do projeto, elas geram um determinado valor. Esse valor agregado, ele é associado ao progresso físico e aos custos incorridos, custos reais. Ora, é assim, quando eu vou construir uma casa, um exemplo bem tranquilo, a infraestrutura da casa, sapata, os elementos estruturais, eles vão dar segurança à construção para que ela não desmonte. Então, eles são importantes e, por isso, a gente diz que eles têm valor agregado. Depois, o preenchimento dos espaços, paredes, colocação de janelas e tal, vão dar a facilidade da gente ter uma circulação que seja compatível com os usos daquela instalação. Então, agrega valor para o usuário porque ele consegue dar uma utilidade e definir lá uma facilidade de uso dos espaços da construção. Tem valor esse tipo de trabalho? Então, quando eu faço lá o levantamento das paredes, que não seriam elementos estruturais, elemento estrutural, viga, laje, essas coisas, Levantamento das paredes, a colocação das portas, das janelas e tal, eu estou me preocupando mais com a parte de deslocamento, funcionalidade, iluminação, que o usuário final vai valorizar. Os acabamentos, eles dão uma alegria visual, eles dão uma sensação de valor ao ambiente. Então tem valor também. Por isso eu tenho que me preocupar com eles. E eles têm um custo associado. Esse custo implica na incorporação do valor estético da construção, por assim dizer. Se eu tenho uma etapa em que o usuário diz assim: eu não sinto necessidade nenhuma disso na minha obra, ele não vê valor agregado e, de repente, não tem valor agregado mesmo. Então, você tira aquilo. Por quê? Porque aquilo ali não acrescenta nada que o usuário, o cliente, efetivamente queira. Então, os elementos que estão constituindo um projeto, eles só fazem parte do projeto porque existe alguma coisa que o usuário final, que o cliente final, percebe que está associado àquele elemento e que ele deseja. No nosso exemplo, segurança, funcionalidade, acabamento visual, prazer de estar no ambiente e assim por diante, tá? Bom, normalmente, se observa com o passar do tempo e o avanço do projeto uma relação entre tempo e gasto efetuado.
né? E a gente pressupõe aqui, para não ficar inventando muito a moda, né, que esse avanço possa ser um avanço incremental certinho. Passou 1, eu gasto 1, passou 2, eu gasto 2, e assim por diante, tá? Representado por essa reta. Essa aqui seria a estimativa original que a gente teria para considerar lá o avanço dos custos inicialmente. Mas normalmente não é assim que acontece. Acontecem desvios, tá? E aí a gente pode ter lá, lançando os valores, tá? Lançando os valores de custo e os valores planejados, né? Duas curvas diferentes. Opa! Então eu teria um custo real, que está sendo representado pela linha azul, e um custo planejado, que é aquele que eu orcei lá no começo do projeto. E olhando para esse gráfico, do jeito que ele está sendo apresentado, eu abriria um sorriso enorme. Por quê? Porque isso está claramente dizendo o seguinte: se no gráfico a minha linha de custos efetivamente incorridos está abaixo da linha de custos planejados, então eu estou economizando. É um raciocínio simplista. E aí o que a gente propõe é o seguinte: vamos colocar aqui uma outra linha que represente o quanto eu deveria ter avançado em relação ao orçamento original, mas eu não avancei. Seria a linha cinza. Essa linha cinza diz o seguinte: olha, na etapa 150 do meu gráfico, reparem aqui, né, a posição 150. Então, no meu 150 está aqui. Vamos imaginar o seguinte: na etapa 150, eu vou ter um custo lá de cerca de 70 mil reais, né, que a gente está estimando mais ou menos, né? Estou aproximando isso aqui, estou dizendo que o custo deveria estar por aqui. E aqui, em 70 mil reais, eu deveria ter, por exemplo, 50 lajes da estrutura preparados. Opa, tá legal. Então, na etapa 150 eu tenho o custo de 50 lajes preparadas. Eu gastei menos. Bom, então quer dizer que as minhas lajes foram mais baratas? Aqui eu tenho que parar para pensar. Vai ser mais barata se eu conseguir ter realizado 50 lajes. Mas imaginem o seguinte: ao invés de fazer 50 lajes, eu só fiz 30 ou 25. Opa! Então é claro que o meu custo realizado, porque eu avancei menos, teria que ser menor. Então, isso aqui não é vantagem. Isso pode significar o seguinte: eu estou atrasado no meu projeto e porque eu não fiz tudo o que deveria ser feito, eu gastei menos. Mas agora eu comparo o que eu fiz efetivamente, não aquilo que estava programado para fazer, com o custo. E eu posso chegar à conclusão de que as coisas que eu realizei efetivamente, que estão mais ou menos nesse nível indicado aqui, tá? Elas deveriam ter custado isso, mas elas custaram mais. Então eu gastei menos porque eu fiz menos, mas esse menos que eu fiz pode ter custado mais do que deveria custar. Quando eu faço, então, a análise do avanço do trabalho dentro do projeto, então eu tenho mais um elemento de comparação. E esse elemento de comparação vai me permitir uma análise não enviesada do andamento do projeto. Se eu só comparo o que eu deveria ter gasto com o que eu gastei, eu posso ter um enviesamento. Por quê? Porque se o projeto está atrasado, é natural que eu gaste menos, mas mesmo assim não é vantagem. Então, o que é a análise de valor agregado? Eu, ao invés de considerar só o custo realizado com o custo orçado numa unidade de tempo, eu considero também o avanço do projeto. E aí sim eu tenho base para dizer o projeto vai indo bem ou o projeto não vai indo bem, tá?
Bom, na operacionalização da análise do valor agregado, a gente trabalha com basicamente 3 grandezas. A gente não vai aprofundar aqui o estudo de cada uma delas, mas eu tenho o índice de desempenho de custo, que aí seria o valor agregado efetivamente versus o valor planejado numa unidade de tempo. E aí eu posso ter o valor agregado menor do que o planejado porque o projeto está atrasado. Eu posso ter o valor agregado maior do que o valor planejado porque o projeto está adiantado em termos de execução. E eu posso ter um empate técnico em que o projeto está caminhando no ritmo que tinha sido projetado. Depois eu tenho o índice de desempenho de prazos, que é o valor agregado versus o custo real, tá? Então, nessa hora, eu vou comparar o que eu fiz com quanto eu gastei. E aí eu posso chegar à conclusão de que o meu gasto está desproporcional em relação àquilo que está sendo feito. Ok? E, finalmente, eu tenho mais um indicador, que é o índice de desempenho necessário para fechar o projeto segundo a linha base. E aí, o que esse índice faz? Ele considera o meu ritmo de trabalho, que eu venho desenvolvendo até agora, vejo o que falta fazer e comparo isso com a sobra de recursos, ou melhor, com a quantidade de recursos ainda não consumidos, né, para dizer assim, olha, para que eu consiga fechar o projeto dentro desse orçamento, a partir de agora, eu tenho que ter este gasto aqui, que de repente pode ser um gasto mais apertado se eu tiver atrasado, ou pode ser um gasto mais elástico se eu tiver conseguido adiantar e ter sido mais eficiente. O cálculo disso a gente não vai, como a gente já tinha dito, a gente não vai detalhar, mas seria o custo orçado menos o valor agregado, aquilo que foi efetivamente realizado. Então isso me dá uma noção lá de valor que eu tenho disponível, dividido pelo custo orçado menos o custo real. Tá? Quando eu faço essa comparação, eu vejo qual é o nível de desempenho que deve ser desenvolvido, deve ser tocado a partir desse momento, para que eu consiga atingir a expectativa, né, oferecida inicialmente pelo projeto. Tá? Essas grandezas, né, para que você entenda um pouco melhor, teriam que ser trabalhadas com valor numérico, e a ideia aqui, básica dessa aula, é introduzir a mais uma medida na análise do custo. De novo, originalmente a gente teria custo orçado numa determinada unidade de tempo versus o custo que efetivamente eu tive até ali. Ponto. Mas eu não considero, nessa hora, se eu faço a comparação somente entre esses dois valores, com o avanço da obra, com o avanço do projeto. Então, a análise do valor agregado introduz essa medida adicional para que eu tenha uma avaliação menos suscetível a algum tipo de equívoco ou algum tipo de viés. Ok? Bom, os indicadores básicos nas metodologias ágeis, né, eles envolvem basicamente, como a gente falou, né, o backlog. O meu indicador básico para que eu consiga fazer estimativas é eu ver o quanto que eu tenho de coisas dentro do projeto ainda a serem desenvolvidas, que estão todas anotadas lá no backlog. O backlog nada mais é do que uma lista daquilo que ainda precisa ser feito. E essa lista pode ser incrementada por vontade do cliente, pode ser decrementada por vontade do cliente, pode ser mantida estável e tal, né? Mas isso depende muito da negociação que se estabelece com o cliente ao longo de todo o projeto. Então, a base para que a gente faça lá a avaliação, né, do avanço do projeto é se ver o que ainda está lá no backlog, tá? E aí a gente atribui um valor correspondente ao custo de cada item do backlog e se considera esses valores no lugar dos custos. Opa! Então vamos ver como é que a gente poderia fazer isso? Vamos imaginar o seguinte, olha, tem uma consideração inicial, tá? Em que a gente está dizendo que tem 10 itens que devem ser feitos, 10 atividades,
10 componentes do projeto. E para cada componente do projeto, a gente define um peso relativo em cima do meu orçamento. Então, por exemplo, em termos de custo, eu poderia dizer que o item 9 custa metade do item 10. O item 9 tem peso 4, o item 10 tem peso 8. Então, o item 9 custa metade do item 10. Né? E eu posso estabelecer esses pesos, né? E vou considerando o valor acumulado. Né? Então, quando eu fiz o primeiro item, eu tive um gasto de 3, né, em termos de peso. Quando eu fiz o segundo item, eu tive um gasto total de 8 e assim por diante, até que quando eu chego no 10º item, né, eu tive todos os gastos incorridos planejados e isso chegou a 80. Bom, agora eu vejo o andamento do projeto. E eu chego à conclusão que é o seguinte: o realizado foram as etapas até a etapa número 5. O backlog antigo dizia exatamente o que estava acontecendo. Maravilha. Só que, para frente, eu estimulo o cliente a dar pitaco e aí, em função das contribuições do cliente, eu posso introduzir mais um item. Ah, o cliente quer mais uma coisa. Ah, ele tinha pedido uma casa e agora ele pediu, não, faz aí uma churrasqueira. Então esse poderia ser o 11º item que está representado na tabela, tá? E essa churrasqueira, que a gente está dando o exemplo aqui, ela vai ser fixada com um determinado valor, tá? Que tem uma proporção com os valores já estabelecidos. Então ela vai ter peso 20. Tá? Não sei, nesse caso seria um valor muito alto para uma churrasqueira, mas alguma coisa que eu acrescentei no projeto. Então, se eu apresentasse isso, né, se eu acrescentasse isso, né, ao invés do meu projeto, né, ter um custo total de 80, ele teria um custo total de 20. Mas agora eu vou fazer uma correção. Se eu tenho um orçamento que está fixado, que está amarrado, o que eu devo fazer agora? Eu devo aceitar que eu completei 50%, beleza? Se eu completei 50%, eu gastei 40%. E ainda faltam outros 50%. Esses outros 50% teriam um outro custo de 40%. Mas só que agora, com esse acréscimo, eles passam a ter um custo de 60%. Mas eu não tenho 60 para gastar, eu só tenho 40. Então o que eu faço? Eu faço um ajuste de todos os custos, reduzindo-os, apertando, negociando com o cliente, para que no final a conta do custo do projeto volte a ser 80. Então, justamente porque eu tive o acréscimo do item 11, o que eu vou fazer é redistribuir os custos proporcionalmente da parte ainda não realizada para frente, e aí aquilo que me custou 9, para que eu cumpra o orçamento de 80, ele vai ter que passar a custar 6. Aquilo que deveria custar 11, para que eu cumpra esse orçamento, vai passar a custar 7, e assim por diante. Então eu vou ter que apertar esses custos, por quê? Porque o meu orçamento pode não ter sido atualizado. Se ele foi atualizado, beleza. Mas, em princípio, ele pode não ter sido atualizado e aí eu vou ter que apertar os custos. Com isso daqui, eu estou promovendo um tipo possível de análise de valor agregado e de redistribuição dos valores que eu tenho ainda disponíveis por aquilo que tem que ser feito, né, e que ainda fica no backlog. É um exercíciozinho, né? É simples aqui, porque eu posso ter, por exemplo, a situação em que o item 6 ele é expandido. Se ele é expandido, ele deixaria de ter, por exemplo, um peso 9, original, para vir a ter, por exemplo, um peso 12. Esse seria um outro exemplo. E as contas iam ser feitas da mesma maneira. Eu ia ver, né, quanto é que seria o novo custo projetado, se eu pudesse expandir, vejo quanto é que eu tenho disponível e corrijo a minha proporção aqui. Tá?
Isso é análise de valor agregado dentro da filosofia das metodologias ágeis, tá? Então, entendendo os ajustes, os custos são rateados pelas atividades com base no consumo estimado de recursos. Eu vejo lá os pesos e distribuo os custos. Depois, se há alguma alteração no backlog, as atividades têm seu consumo de recursos recalculado, sem nenhum tipo de ajuste no primeiro momento. E depois, a gente partindo do princípio de que o orçamento geral não deve ser alterado, ele deve ser mantido, eu pego esse total que eu ainda tenho do orçamento e distribuo proporcionalmente em relação aos pesos, né, que eu tenho estimados originalmente. E isso faz com que eu tenha uma redistribuição de valores para fechar as contas, tá? Isso é parte também da análise do valor agregado. Beleza? E agora, né, com esse exercício, né, com essa nossa visão, né, de valor agregado, a gente pode responder algumas perguntas, né? Naquelas perguntas que a gente sempre coloca ao final da aula para que você tenha a chance de testar a assimilação de conceitos. Então vamos lá ver a nossa primeira pergunta. Diz assim, ó, análise de valor agregado consiste em, comparar o custo real do trabalho realizado, ou AC, né, Actual Cost, com o SPI, Schedule Performance Index, ou CPI, Cost Performance Index. Um nome muito bonitinho, mas a análise de valor agregado, ela fica parcialmente e fragilmente definida dessa maneira. Vamos ver se tem alguma definição mais adequada. Consiste em medir a velocidade ou efetividade dos custos do projeto por meio da taxa de desvio do SPI ou do CPI tomados como constantes durante a execução do projeto. A gente já viu, inclusive, que nesse nosso último exemplo, que a gente faz ajustes, então as coisas não são tomadas como constantes, a gente faz ajustes em função do que ainda tem que ser feito, tem que ser realizado no projeto. Vamos para a terceira. Medir o desempenho pela comparação do custo do projeto com o seu valor agregado, está indo muito bem, analisando 3 curvas de desempenho, e realmente é verdade. A do valor planejado ao longo do tempo, a do valor realmente gerado até o momento, aquilo que foi efetivamente feito, e a do valor do custo do projeto. E aí a gente tem aqui a definição correta de análise do valor agregado. A opção da letra D consiste em medir o desempenho do projeto quanto ao valor realmente gerado até o momento do custo real do trabalho. Ele fala de 2 grandezas, mas ele não fala da terceira, que é mencionada na opção da letra C. E depois, comparar o custo médio do projeto com o seu valor final, analisando alternativamente o custo orçado do trabalho agendado ou o custo orçado do trabalho realizado. De novo, eu volto a trabalhar com 2 grandezas. A análise do valor agregado eu trabalho com 3. O custo originalmente fixado, o custo incorrido e o custo projetado daquilo que efetivamente foi feito, que é o valor agregado. Então, a gente confirma que a resposta é letra C. Vamos para a segunda pergunta? Olha lá, ó. Ao consultar a documentação do projeto de uma instalação de um novo servidor web, o gerente de projeto se depara com o custo orçado do trabalho agendado a ser terminado em um componente da estrutura do projeto, válida até determinado momento. Esse valor corresponde a quê? Bom, se ele está falando que é um custo, e ele destaca isso aqui, é um custo orçado, isso aqui é um custo ou um valor planejado. Eu quero que aconteça, mas não aconteceu ainda. Pode até vir a acontecer. Então, em princípio, a gente imaginaria que a resposta correta seria o valor planejado. Mas vamos ver as outras. Valor agregado é aquilo que efetivamente eu fiz. E eu estou trabalhando em cima de orçamento, então eu não fiz nada. Essa está fora. A próxima. Custo real é quanto eu gastei, e até agora eu estou simplesmente dizendo vou gastar, é o orçamento. Está errado.
Orçamento no término é quanto custou o projeto como um todo. Eu nem comecei ainda essa etapa, como é que eu vou poder falar do custo do orçamento no término? E variação de custo é a análise das distorções que acontecem, mas eu não tenho distorção ainda, eu estou trabalhando com um valor que se planejou. E por isso a gente confirma que a resposta correta é da letra A. Mais uma pergunta? Vamos lá, mais uma. Analise as seguintes sentenças relacionadas ao gerenciamento do valor agregado. O gerenciamento do valor agregado desenvolve e monitora 5 dimensões chaves para cada pacote de trabalho e conta de controle: valor planejado, valor agregado, valor presente líquido, custo real e prazo realizado. Não, ele trabalha com 3. Então, só de ter falado 5, já está errado. São 3. Tá? São 3 curvas que eu comparo. Aí vem a segunda. O valor agregado é o orçamento associado ao trabalho autorizado que foi concluído. Então, o valor agregado é o orçamento daquilo que foi concluído. Esse é o valor agregado. Não é quanto custou efetivamente. Quanto custou efetivamente é o custo real. Então, é assim, para terminar, tanto, eu estimo que eu vou gastar tanto. Esse aí é o valor agregado. E eu posso terminar isso antes. Então, eu tenho uma antecipação do projeto, eu posso terminar isso depois. Naquela data eu tinha uma estimativa, mas o trabalho que foi desenvolvido, ele pode ser um trabalho adiantado em relação à data ou atrasado em relação à data. Daí eu tenho a diferença, né, de 2 das dimensões. Isso aqui está correto. Vamos para a terceira. O índice de desempenho de prazos é uma medida de eficiência do cronograma expressa com relação do valor planejado dividido pelo valor agregado. Nós vimos a definição do índice de desempenho de prazos, que não corresponde a isso aqui. Está lá a medida, é uma das medidas básicas, né? Não corresponde a isso. Aqui é simplesmente reconhecer a fórmula e dizer, ó, não é isso aqui, não é essa relação. Então, essa daqui está errada. Vamos para outra, que diz assim, ó, os parâmetros ou dimensões contemplados no gerenciamento do valor agregado não podem ser monitorados ou relatados de forma acumulativa. Como assim não pode ser monitorados ou relatados de forma acumulativa? Se eu uso isso como base para ter monitoramento e controle, podem sim. Então, a quarta afirmativa está errada. Só se salva a afirmativa 2, e é justamente essa a resposta da questão. Assinale a alternativa que contém apenas as sentenças corretas. E a sentença correta é a 2, que corresponde à letra E. E com essa questão, a gente termina essa aula onde a gente tentou passar para vocês, né, o conceito de valor agregado e a importância dele para que a gente consiga avaliar se realmente um projeto está economizando ou ele está gastando mais. Então eu posso ter gasto menos numa determinada data do que aquilo que eu imaginava, mas em compensação eu não fiz tudo que eu deveria ter feito até aquela data. Então o meu projeto tem um valor agregado menor do que deveria. Isso não é bom, mesmo tendo gastado menos. E mesmo assim, o que eu gastei pode não ser proporcional ao que eu fiz. Pode ser mais caro ou mais barato. Quando então eu faço a análise do valor agregado, eu tenho muito mais fundamentação para poder dizer, olha, esse projeto está indo bem ou esse projeto não está indo bem. Tá? Eu elimino possibilidades de vieses que venham a surgir numa análise mais simplista, por assim dizer. A vocês, bons estudos mais uma vez, um bom aproveitamento, atenção nos projetos que vocês vão tocar e até uma próxima oportunidade.